Cuidado, olhinho com o que vê, e é a quinta e última mensagem dessa série. A quinta e última mensagem dessa série: santidade através da intimidade. Pornografia zero. E eu quero dizer alguma coisa aqui. Se você, por exemplo, está aqui pela primeira vez e não ouviu as outras 4 mensagens, então eu quero te encorajar a realmente ouvir as outras 4 mensagens. Porque mesmo que eu vou fazer uma pequena recapitulação, não é tanto para aqueles que não ouviram, tá? Porque não vai fazer justiça para você que não ouviu, para você, porque nós aprofundamos muito na palavra, em princípios mesmo profundos da palavra, da neurociência, da epigenética. Então tem muita coisa fantástica naquelas primeiras 4 mensagens, tá certo? Nessa recapitulação que eu estou fazendo, é só para refrescar um pouco a memória dos que já fizeram, aí para nós vai fazer sentido para você que ouviu, e também para formar a base para aquilo que eu quero mergulhar principalmente hoje, que para mim é o maior segredo de todos, não só para vencer a pornografia, mas para vencer qualquer tipo de pecado na sua vida. Agora, nós aprendemos que uma pessoa que tem problema com pornografia não é somente um problema de cobiça sexual, também é uma ferida espiritual que precisa ser curada. E nós vimos esse gráfico aqui, só recordando rapidamente, né, que tudo começa com aquele forte desejo, a pessoa acaba se expondo à pornografia. Quando isso acontece, libera dopamina no corpo dela. E isso é muito excitante e até uma sensação muito prazerosa. Só que ao liberar essa dopamina, é uma mistura de sentimentos, porque lá no fundo ela sabe que ela não devia estar fazendo o que ela está fazendo, então há muita alegria, muita emoção da dopamina, mas também muita culpa, muita vergonha. E aí vem o próximo passo, onde ela quer agora parar, ela é uma tentativa de parar com a prática, e ela luta e faz decisões, e às vezes até consegue parar por um período, mas depois ela cai de novo, e ela fica caindo, e ela agora quer fugir desse problema, porque está atormentando. Então, esse desejo de fugir do problema, o que acontece? O seu corpo grita querendo mais dopamina. Ela já está começando a ficar viciada com aquele. Então ela acaba se expondo de novo à pornografia. E o ciclo vicioso continua. Agora, essa liberação de dopamina que acontece vez após vez, sabe, isso vai gerando anedonia na vida daquela pessoa. Sabia disso? O que é anedonia? Um sintoma comum para quem se vicia com cargas contínuas de dopamina. E olha como é sério, porque a anedonia, o que é a anedonia? É a falta ou perda da capacidade de sentir prazer e o satisfazer-se. E a anedonia é presente em pessoas diagnosticadas com depressão. Então é muito sério quebrar esse ciclo. E para quebrar esse ciclo, nós aprendemos muitos princípios, né? Foram 4 mensagens muito profundas. E eu não vou ressaltar todos os pontos. Eu só quero ressaltar alguns pontos. E como eu disse, se você não viu, não vai fazer justiça, porque para você poder aproveitar, você vai ter que ouvir aquelas mensagens. Isso aqui é mais para quem já ouviu, só para refrescar a memória de alguns detalhes. O primeiro é fugir da impureza. Em outras palavras, evite lugares, situações, momentos onde você nota que você é mais vulnerável às tentações. A Bíblia nunca fala para você resistir à impureza, resistir à imoralidade. Em todo lugar a Bíblia fala: foge da imoralidade, foge
da impureza. É para resistir o diabo, isso sim. Mas a impureza e a imoralidade, a Bíblia fala para você fugir, para você não se colocar naquelas situações vulneráveis. Então, como eu já expliquei aqui, vamos supor, um homem que muitas vezes acaba vendo pornografia, depois que a família toda vai dormir, talvez ele vai querer fazer um pacto com a esposa. Amor, antes de você dormir, pega meu celular, o tablet, o computador, guarda e esconde, porque eu não quero, realmente, eu não vou cair nessa, eu vou evitar, eu vou fugir do problema. Saia dos grupos de WhatsApp, né, que são cheios de piadas sujas, de vídeos imorais, né? Pare de seguir aqueles artistas e cantores que toda hora estão postando fotos indecentes, né? E você não quer que os seus olhos e ouvidos sejam recipientes do esgoto do inferno. Você não quer esse esgoto do inferno entrando na sua casa, na sua família, nos seus filhos, né? Então, tire da sua conta, do Facebook, do Instagram, bloqueie, cancele, mas o segredo é fugir. Outro princípio que eu quero ressaltar é confessar o pecado diante de Deus. Por quê? Esse é um princípio muito fundamental. Quando a pessoa está vendo pornografia, o que o maligno quer que ela faça? Esconda, vou esconder. E também justifica na mente, isso não é tão errado não, todo mundo faz, todo mundo vê esse tipo de filme, não é tão errado não. Não é errado não, eu sei que minha esposa não está satisfazendo minhas necessidades, então não é errado eu entrar no banheiro, ver pornografia, me masturbar, não é errado. Então o diabo quer que você justifique. Enquanto você está justificando as suas falhas, seu pecado, Deus não vai poder te ajudar, se libertar do pecado, porque a Bíblia fala que é preciso você confessar aquele pecado diante de Deus. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer te livrar daquele sentimento de culpa, da vergonha. É tão maravilhoso ser perdoado e aceito por Deus. Terceiro princípio fundamental que eu quero enfatizar, e esse para mim é um dos mais importantes: ter alguém com quem você poderá se abrir e prestar contas de forma contínua. Essa pessoa também ficará orando com você até a cura e a vitória se manifestarem completamente. Isso é tão fundamental, gente. Na minha vida, foi o segundo maior segredo para vencer a pornografia, foi esse aí. Eu lembro com o meu discipulador, meu pastor Lucas, que eu continuei me abrindo e sendo transparente com ele. Ele ficou orando, ele comprou a briga, né? Então esse foi o segundo maior segredo para eu vencer. O primeiro eu vou te falar daqui um pouco, mas para mim isso foi tão fundamental, tão importante. Às vezes é o seu cônjuge que vai comprar briga com você, vai orar com você, vai acreditar em você, na sua sinceridade de querer vencer. Talvez é um líder de life group, um discipulador, um pastor, mas alguém que vai representar uma liderança espiritual na sua vida, ou um companheiro espiritual para te ajudar, para vencer. A Bíblia fala, olha só que a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está vendo? Aquela ferida espiritual precisa não só ser perdoada por Deus, mas para ser curada, a Bíblia fala, recebendo oração contínua e prestação de conta com outra pessoa. Quarto princípio fundamental que eu quero enfatizar é quebrar as tendências hereditárias através da confissão dos pecados dos antecedentes. E semana passada, né, nós aprofundamos muito nisso. Nós mostramos como não só a epigenética prova que existem sim tendências hereditárias, mas que a própria Bíblia mostra que isso é uma realidade. Agora, a boa notícia é que você pode quebrar essa epigenética, essa tendência hereditária. Como? Através da confissão de pecados. Quando você pede perdão dos pecados do seu avô, dos seus pais, não é que se eles já morreram que os pecados deles são perdoados. Não, mas é para quebrar a força daquela tendência hereditária sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua descendência. Agora, outro princípio fundamental, renovar a mente com a palavra de Deus,
da sua verdadeira identidade. Quando você começa a entender quem você é em Cristo, ao nascer de novo, você agora no seu espírito, Deus te deu uma nova natureza, e você agora é santo, e você toma posse dessa mente de Cristo, a sua mente é renovada. A neurociência chama isso de substituir os pensamentos limitantes por pensamentos libertadores, que vai criar novas vias neurais. A Bíblia já ensinava isso há 2000 anos, que é renovar a mente com a palavra de Deus. E o sexto, que tem muito a ver com essa mesma linha, substitua os pensamentos mentirosos do maligno, pensamentos limitantes, com as verdades da palavra, e assim renove os seus pensamentos. Você é uma nova pessoa. O pecado não tem domínio sobre você. Essa é sua nova identidade. A Bíblia que diz isso. Então, no mundo espiritual, isso já é uma realidade, se você já nasceu de novo. Então, se você já nasceu de novo, diga: eu sou uma nova pessoa. Diga: o pecado não tem domínio sobre mim. Diga: eu já morri para o pecado. E isso tem tudo a ver com o número 7 aqui, olha. Fique declarando essas verdades da palavra antes mesmo delas se materializarem. Não espere elas se tornarem uma realidade em todas as áreas da sua vida antes de você declarar, porque ela já é uma realidade no mundo espiritual. Então, se você ficar declarando, aí ela vai se materializar na sua vida. É o que a neurociência ensina também. A neurociência ensina que você sempre, a sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. E para criar uma nova via neural, o que você precisa fazer, diz a neurociência, é pega a verdade que te liberta do pensamento mentiroso, limitante, e fica declarando essa verdade. A Bíblia já ensinava isso há mais do que 2000 anos. Então isso é um grande princípio. Ao perseverar na confissão das promessas, elas vão se materializar na sua vida. Agora, nós vamos ver um pequeno vídeo, e depois desse vídeo, eu vou ter o privilégio de compartilhar com vocês o que foi para mim o maior segredo dos segredos, para me libertar não só da pornografia, mas de outros pecados. É tão precioso e tão importante isso. Esse vídeo foi preparado em cima desse tema por um membro aqui da Past Church de São Paulo, e congrega no campus Eldorado. Ele é um gênio musical, ele que produziu o vídeo, mas ele que também compôs a música, está tocando todos os instrumentos e também todas as vozes, né? É o querido Gera. Então vamos receber o Gera com uma forte salva de palmas.
Amém. Agora, qual é, na minha opinião, o maior segredo, o segredo dos segredos? Não só para vencer a pornografia, porque eu já vi pessoas que, através das técnicas da neurociência, conseguiram vencer a pornografia, mas e outros pecados na vida? Às vezes a pessoa venceu a pornografia, porque viu que estava destruindo a vida dela, mas não conseguiu vencer a própria natureza dela, o gênio ruim que faz ela brigar em casa e acabar divorciando e tudo. Qual é o segredo para vencer os pecados na vida da pessoa? Para ser transformado de fato, de verdade? O que a palavra de Deus ensina é isso aqui, olha, o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. Quando você está, por isso que eu intitulei essa mensagem, santidade através da intimidade, porque a santidade na sua vida será um resultado da sua intimidade com Deus. Eu quero lhe perguntar uma coisa, como está seu relacionamento com Deus? Você tem um verdadeiro, profundo relacionamento com Ele? Realmente, sabe, claro que o primeiro passo para ter um relacionamento profundo com Deus é arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus. A Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os seus pecados. Então é importante essa regeneração, um novo nascimento, onde a pessoa realmente entrega a sua vida totalmente para Jesus. Mas escuta bem, é um fato que tem cristãos que amam a Jesus, que já nasceram de novo, já converteram de verdade, mas eles não têm um relacionamento profundo com Deus. Na realidade, eles quase nunca conversam muito com Deus, não sabem ouvir a voz dele, e até quando vão orar é como se fosse uma lista de supermercado, pedindo coisas de Deus. Eles não têm um relacionamento com Ele. Uma das coisas que você tem que entender é que Deus anseia por isso. Se você já entregou a vida para Ele, Ele anseia tanto ter esse relacionamento com você. Ele quer que você seja você mesmo, não precisa enfeitar o pavão, porque Deus já sabe tudo sobre você. Então, seja transparente com Ele, converse naturalmente. Você já viu pessoas que quando vão orar, parece que elas querem impressionar, não sei se é Deus ou se é as outras pessoas, elas até mudam o tom de voz. Você está lá conversando normal, ela está conversando normal com você, aí você fala assim, você vai comer, talvez, ora irmão, para nós vamos comer, ora agradecendo a Deus pela refeição, aí ela muda até o tom de voz, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Imagina Deus ficar lá no céu falando, por que quando Ele vai falar comigo, Ele muda o tom de voz dele assim, Imagina, esposa, você, um sábado de manhã, seu marido pôde dormir um pouquinho mais, então ele sai do quarto lá, e você fala, bom dia, amor. E ele responde, bom dia, amor. O que nós vamos ter para o café desta manhã? Você fala, amor, talvez é bom você voltar a dormir mais um pouco. Você não acordou tão normal, não é mesmo? Mas Deus quer que você seja você mesmo. E tem mais. Deus quer conversar de volta com você. Oração nunca foi intencionado por Deus por ser um monólogo. Deus intencionou que a oração sempre fosse um relacionamento, um diálogo, conversando com Ele, amando a Ele, aprendendo a ouvir a voz dEle. Não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais precioso. Mas tantas pessoas não sabem fazer isso, não fazem isso. Eu imagino que Deus quer esse relacionamento. Então a pessoa vai e ela mesmo bem intencionada, ela fala, bem, eu quero orar, eu sei que eu devo começar com adoração antes de eu fazer os pedidos. Então ela fala, Deus, eu te adoro, eu te amo. E Ele fica tão feliz, e Ele quer responder, e Ele quer dizer, eu também te amo, meu filho, a minha filha, eu tenho tantos planos para você. Só que quando Ele começa a responder, a pessoa já fala, e Deus, agora eu quero lhe pedir para o meu trabalho, porque o Senhor sabe o problema que está passando lá, que o Senhor possa me ajudar, me dê sabedoria. E aí Ele quer responder, o segredo do meu filho,
Só que aí você, e eu peço pela minha tia, minha avó também, que o senhor possa curá-la, e isso. E ele fica lá tentando responder, e não dá, e em nome de Jesus, amém. E vai embora, e Jesus, amém, meu filho. Queria tanto conversar com você, mas só você que conversa. Eu vou te falar, no meu tempo a sós com Deus, e não é só no tempo com Deus, até durante o dia, onde eu estou, no trânsito, um dos momentos mais preciosos, no meu tempo a sós com Deus e durante o dia. Aliás, é um momento mais precioso. Depois, ou junto com a leitura da Bíblia, porque eu amo ler a Bíblia também, porque Deus fala comigo pela palavra. Mas é o que eu chamo bater papo com Deus. Eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Poxa, minha vida é transformada, é preenchida. Você já viu que nós sabemos que muitas pessoas que não entregaram a vida para Jesus, nós sabemos disso, elas têm um vazio que só Deus pode preencher. E a pessoa tenta preencher aquele vazio com drogas, com sexo ilícito, com pornografia, né? Mas você sabia que muitos cristãos que entregaram a vida a Jesus, uau, quando Jesus entrou no coração, a vida mudou, que coisa linda. Mas depois, por ela não cultivar esse relacionamento com Deus, ela começa a sentir esse vazio de novo. E ela quer preencher esse vazio, às vezes até com coisas boas. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, se eu casar, aí eu vou ser feliz. Eu tenho um vazio dentro de mim que só o casamento vai preencher, né? E as pessoas muitas vezes pensam que é um 50% casando com outro 50%, aí formam 100%. Nunca foi o plano de Deus que fosse assim. Não, Deus quer que você já seja 100% preenchido pelo relacionamento com Ele, tão cheio da presença dEle, sabe, eu lembro quando eu comecei a namorar com a Andréia e noivar, eu até falei para ela muito sobre isso. Ela também já era uma jovem tão cheia da presença de Jesus. E eu falei, amor, é o seguinte, minha vida mudou. Porque antes, mesmo eu sendo cristão há muitos anos, eu orava, jejuava, mas eu tinha aquele vazio, eu queria casar para preencher aquele vazio. Eu falei para ela, mas minha vida mudou. Depois que eu aprendi a cultivar intimidade com Deus, Ele é tudo para mim. Ele me satisfaz, eu estou 100% feliz e satisfeito com Ele. Então, eu quero que você entenda que até o dia do casamento eu vou orar sim para Ele. E eu realmente orei assim, até o dia do casamento. Como que eu orei? Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor fala na sua palavra que é para casar com alguém que também é apaixonado pelo Senhor. A tua palavra proíbe, né, julgo desigual. Mas a tua palavra, depois disso, não fala nada claramente. Não diz, Eibe é para casar com Andréia. Não fala. Então, verdade objetiva não tem na tua palavra. Agora, a verdade subjetiva de ouvir o Espírito Santo, de ser conduzido, isso sim, Senhor, eu tenho uma convicção completa. Já orei, já senti a tua direção clara, foi confirmado pelos meus pais, pelos pais dela, pelas minhas lideranças, tudo está dando sinal verde. Então eu creio, tenho convicção que é a sua vontade. Mas aí eu falei para Deus assim, mas eu queria que o Senhor soubesse uma coisa. Eu já estou 100% satisfeito e feliz com o Senhor. Então, se o Senhor não quer que eu case com a Andréia, o que eu mais quero é o que o Senhor quer. Claro que eu queria casar com ela, mas se o Senhor não quiser isso, não tem problema, porque eu estou 100% feliz com o Senhor. Aliás, se o Senhor não quer que eu nunca case na minha vida, apesar que eu queria, mas eu estou 100% feliz e satisfeito, realizado. O que eu mais quero é a sua vontade. E eu fiquei fazendo essa oração até o dia do casamento. Tantas pessoas, elas falam até assim, até cristãos, não, eu estou casando para ser feliz.
Está errado, meu irmão. Se você já não é 100% satisfeito e preenchido com o relacionamento com Deus, mesmo casando, você não vai ficar feliz. Não vai te preencher. É esse relacionamento com Ele que te preenche por completo. E aí o pecado cai por terra. Pornografia cai. Os vícios, os hábitos maus, aquele gênio ruim, tudo muda porque a presença dEle inunda o seu ser. É uma coisa tão forte, é uma coisa tão linda. E isso realmente é que aconteceu comigo pela misericórdia dele. Foi o maior segredo para eu vencer. Não só o pecado da pornografia, os outros pecados também, por causa da presença dele. Né? Tantas pessoas, quando elas vão casar, elas pensam que o cônjuge que vai realizar, trazer aquela realização, aquela satisfação. Então, elas agem como um carrapato age num cachorro, sabe? Que gruda no cachorro e suga o sangue do cachorro. Ai, você vai me trazer felicidade. E tudo. E o pior é que a maioria dos casamentos são 2 carrapatos e nenhum cachorro. Ficam grudando um no outro. Agora, Jesus é que traz a satisfação total. Eu lembro que eu já estava andando em muita santidade, né, como solteiro, antes de começar a namorar a Andréia. Então, nós sempre tivemos namoro muito santo. A gente, antes de namorar, a gente jogava tênis juntos, conversávamos. E aí Deus mostrou que era ela, então nós começamos o namoro. E eu falei, amor, eu vou ser bem radical. Porque, por causa do meu passado, muita impureza, eu quero ser bem radical. Eu quero que nosso primeiro beijo profundo seja só depois da gente ser casado. Tá bem? Ela falou, eu topo, joia, legal. Então a gente pegava na mão, abraçava depois do noivado e tal. A gente dava selinho, mas o beijo profundo não. Então, um ano de namoro, 9 meses de noivado. E aí, eu lembro, na sexta-feira nós casamos no civil, e no sábado, meu pai que realizou o casamento. E meu pai fez toda a cerimônia, aí no final do casamento, né, no final da cerimônia, ele falou assim, agora eu vos declaro casados, homem e mulher, casados, podem beijar. Ai. Sinceramente, era como se eu nunca tivesse beijado ninguém na minha vida. Foi tão delicioso, era o céu na terra. Aliás, ainda é o céu na terra. Ainda é verdade. Uma comparação que eu sempre uso, sabe como formiga gosta muito de açúcar? Eu comparo eu e André como 2 formiguinhas em cima de um monte de açúcar. Mas é verdade, é tão maravilhoso, é tão especial. Aliás, estou com muita saudade dela, que ela está pregando lá em Fortaleza, agora mesmo. Mas amanhã ela já chega de volta. Uma bênção. Como é maravilhoso estarmos juntos, vivendo dessa forma. A nossa realização é nele. Olha o que diz esse trecho em Hebreus capítulo 4. Nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, o qual entrou nos céus. Por isso devemos conservar firme a confissão da nossa fé. O nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, olha só, ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós também somos tentados, mas nunca pecou, porque Jesus é 100% Deus, mas ele também é 100% homem, e ele foi tentado em todas as áreas iguais a nós. Ele fala, por isso, você pode cultivar esse relacionamento de intimidade com Ele e receber a ajuda dEle. Olha que ele fala assim, por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajudará na hora em que precisarmos. Então, qualquer momento que você precisa dEle, recorre a Ele, conversa com Ele, ouve as diretrizes dEle.
É isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, o que é? É ser guiado pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que o Gera falou na música: o meu maior prazer é o Espírito Santo de Deus, é você ser cheio dele, ser dirigido por ele, ouvir a voz dele, conversar com ele. Ele conversa com você, ele te dirige. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5,16: se você andar no Espírito dessa forma, você jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. Esse é o segredo dos segredos. É tão simples aparentemente, mas ao mesmo tempo é tão profundo. É tão profundo, é tão importante. Olha esse outro trecho da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Interessante isso, porque algumas vezes alguém chega para mim e fala: não, pastor, mas foi difícil. Olha, eu acho que porque o diabo está vendo que eu agora estou me dedicando a Jesus, eu acho que todos os diabos do inferno se juntaram, fizeram uma tentação, pastor. Não foi fácil, foi uma coisa diabólica, por isso que eu caí. Não, a Bíblia fala que não existe isso. Olha o que a Bíblia diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Não existe nenhuma tentação sobre-humana contra você. Toda tentação contra você é humana. É humana, é como qualquer outra pessoa passa. Olha o que ele diz: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu amo esse último versículo aí na versão fácil de ler. Olha o que ele diz: as tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam, mas Deus é fiel e não vai permitir que sejam tentados além das suas forças. Agora olha o que ele diz: pelo contrário, quando vier a tentação, Deus lhe mostrará a maneira de sair dela e assim poderão suportá-la. Deus lhe mostrará. Como Ele vai lhe mostrar? Através da sua intimidade com Ele. Você sendo íntimo com Ele, Ele vai te dar as dicas, Ele vai te mostrar: tenha cuidado, fuja dessa situação. Essa intimidade com Ele é tudo. Agora, também é importante entender que isso tem tudo a ver com a motivação. O seu relacionamento com Deus deve ser a base da sua motivação. Vamos supor que você tem esse sonho de um dia ser muito usado por Deus, de ajudar muitas pessoas, né? Isso é muito lindo, esse sonho. Né? Você talvez fale: eu vou ser um bivocacionado, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ao mesmo tempo eu vou ser talvez um médico muito bem sucedido, vou ajudar muitas pessoas na medicina, ou vou ser um empresário também, eu vou investir milhões na obra de Deus. Esses sonhos são maravilhosos e é bem provável que Deus está colocando esse sonho no seu coração. Mas olha ao que alguns fazem. Alguns dizem assim: por isso que eu tenho que vencer esses pecados, eu preciso vencer esse gênio ruim meu, ou a pornografia, porque Deus tem planos muito grandes, e eu não quero prejudicar os planos poderosos que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que vencer esses pecados para poder alcançar os planos de Deus para a minha vida, ou para poder salvar meu casamento, ou para poder, enfim, ajudar meus filhos, e meus filhos não terem essa coisa hereditária. Deixa eu te falar, todas essas motivações são boas, mas se elas forem a sua motivação principal, ela não é o certo. Porque note bem qual está sendo sua motivação para querer vencer o pecado. Por causa do meu ministério, por causa do futuro que Deus tem para mim, por causa do meu casamento, por causa da minha vida. Você que está no centro, o foco não está em Deus. Quando você fala: eu quero vencer o pecado, a razão principal é porque eu amo a Deus, é porque eu quero agradar o coração dEle, porque eu não quero machucar o coração dEle. Aí, isso é baseado num relacionamento, na intimidade, e aí você vai ter a graça dEle para vencer qualquer pecado. Quando a motivação mais profunda e mais pura é por causa do seu relacionamento. Você pode escolher ter essa motivação, falar: acima de tudo eu quero agradar o meu Deus, o meu Deus. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 7:10,
Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, o foco está em Deus, em não machucar o coração de Deus, leva a pessoa a arrepender-se, fazendo-a mudar de coração e de vida. Agora, quando o foco está em você, então é o que a Bíblia chama a tristeza do mundo. A tristeza do mundo conduz à morte, derrota contínua. A tristeza do mundo é quando o foco da sua tristeza está em você. Como esse pecado vai me prejudicar ou está me prejudicando? Mas a tristeza, segundo Deus, o foco está em Deus. Eu machuquei o coração do meu amado Senhor. Nós podemos ver o exemplo disso com Saul e Davi. O rei Saul, ele havia desobedecido uma ordem que Deus havia dado para ele, e o líder dele, o profeta Samuel, veio e detonou em cima dele, chamou a atenção dele, e ele primeiro quis se justificar, e o Samuel falou, não tenta justificar não, você errou mesmo. Aí ele falou, eu pequei, eu fui muito errado, e a Bíblia fala que ele até pediu perdão para Samuel, me perdoe, ele nem pediu perdão a Deus, olha só, me perdoe Samuel, me perdoe, mas acontece que as autoridades de Israel estão todos esperando, vai comigo, vamos lá. Samuel falou, eu não vou não, porque você pecou, você está muito errado. Aí olha que o Saul responde. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honra-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel. Então você vê que ele tinha tristeza, não segundo Deus, não era um arrependimento vertical. Ele não estava preocupado com o coração de Deus, ele estava preocupado com o coração do líder dele. Me perdoe, meu líder, eu pequei, mas me ajuda, vamos me honrar agora. Ele estava preocupado, ele que estava o centro das atenções. Agora, olha o contraste com o rei Davi, que fez pecados até piores, adulterou, assassinou. Mas quando o líder espiritual dele, o profeta Natan, o confrontou, Davi teve um arrependimento profundo, um arrependimento tão profundo. O Davi disse, olha o que ele disse em Salmo 51, pequei contra ti, e contra ti somente. Ele havia machucado a esposa dele, havia machucado muita gente. Ele, claro, ia precisar de pedir perdão para essas pessoas, o arrependimento horizontal também. Mas ele entendeu que principalmente ele tinha machucado o coração de Deus. Então o arrependimento dele foi genuíno, porque foi um arrependimento vertical. Ele disse, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Agora veja bem, arrependimento, segundo Deus, sempre tem essas três coisas, é muito forte. É vertical, como eu acabei de explicar, mas é profundo e contínuo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te contar uma história. Eu já estava andando muitos anos em santidade, estava casado já, pastoreando lá em Santarém, e eu vi para São Paulo, só eram homens, eu e vários copastores, inclusive no meio deles estava o pastor Sabá também, e o meu líder, pastor Paulo Jeff, né? O pastor Paulo Jeff é um homem tão santo, ele é meu cunhado, eu conheço ele de perto, sei o homem de Deus que ele é. E nós viemos para São Paulo, porque ia ter uma grande conferência no ginásio do Ibirapuera, um pregador internacional. E o ginásio encheu milhares de pastores e líderes. E aquele pastor começou a pregar, aquele preletor internacional, e começou a falar sobre pastores que ficam escondendo o pecado. Pastores que estão na pornografia, que estão traindo a esposa, cometendo adultério com a secretária da igreja, que estão mexendo com o dinheiro da igreja. E ele desceu a ripa. Aí ele falou assim, agora, todos que querem arrepender dos seus pecados, vem aqui na frente. E deu aquele apelo bem forte. E foi tanta gente. Foram, eu acho que mais do que centenas, foram milhares. E a maioria, eu acho que era pastores e líderes, pastores, pastoras. E eu fiquei pensando, uau, ainda bem que está acontecendo isso. Eu imaginava, esses pastores, rapaz, deve ter cada pecado horrível. Cada coisa horrível acontecendo. Glória a Deus. Por isso que o Brasil não está vindo para frente, mas agora vai. Agora Deus vai fazer. E eu, como bom fariseu, só olhando aquilo, e eu pensei, eu mesmo estou tudo bem com Deus, estou andando em santidade, não tenho nada que arrepender, eu não vou lá na frente, não.
né? Aí, de repente, eu olhei para ver onde estavam meus copastores, eles não estavam lá, e eu vi eles indo lá para frente. Aí eu pensei, depois eu vou ter uma conversa com eles, ver se estão escondendo algum pecado de mim. Aí eu fui ver onde está meu líder. Ele não estava lá no lugar onde ele estava sentado, bem lá perto. Eu falei, ele deve ter ido para usar o banheiro, com certeza. Porque ele é muito santo, ele jamais precisaria de arrepender de pecado. Ele com certeza foi usar o banheiro. Aí eu fiquei olhando lá na frente, de repente eu notei que ele estava lá na frente. Aí eu falei, não. Gente, eu conheço profundamente a vida dele. Ele hoje é o ser humano vivo, o homem, né, vivo, mais santo que eu conheço. Então, eu pensei, não, então é eu que estou em pecado. Eu que estou errado. Se ele está lá, eu sou muito pior do que ele, eu tinha que estar lá também. Aí eu pensei, eu vou lá agora. Aí eu pensei, mas eu vou arrepender de quê mesmo? Que eu saiba, está tudo bem entre eu e Deus, não tenho nada que arrepender. Aí eu pensei, se eu for lá na frente, vou estar sendo hipócrita. Mas se eu ficar aqui, com certeza eu estou em pecado também. Eu queria cavar um buraco e desaparecer. Como eu me lembro, até me ajoelhei lá, me encolhi, porque eu pensei, ai meu Deus, eu estou errado, mas eu não sei porquê, eu não estou entendendo nada. E aí, dentro de poucos instantes, parece até que Deus viu o meu coração, porque uma grande mulher de Deus pegou o microfone lá na plataforma, lá na frente, e ela disse, olha, na medida que a gente vai buscando essa intimidade com Deus, a gente vai tendo assim, detestando tanto pecado, tanto, e amando tanto a Deus. Ela falou, eu me encontro às vezes me arrependendo até quando eu não sei de que arrepender. Eu pensei, poxa, se eu soubesse isso, eu já teria ido lá na frente. Poxa, por que ela não falou isso antes? Aí, eu fui entendendo um pouco mais que essa questão do arrependimento é algo muito sublime, muito profundo. Algum tempo depois, eu estava numa reunião e ouvi a pastora Rebeca, que é a minha irmã, a nossa líder também. Ela disse, olha, arrependimento deve ser cada vez mais profundo. Porque ela disse, arrependimento é como uma camada de cebola. Quanto mais profundo você vai arrepender, isso faz a diferença. Eu vi aquilo e Deus começou a me trazer revelação. Deus começou a me mostrar, é isso. Se eu estiver tão íntimo com Ele, tão perto da luz, qualquer probleminha, qualquer falha vai aparecer. Porque você já viu cristãos que eles amam a Deus. Eles realmente amam a Deus, eles são muito apaixonados por Jesus, e quando eles pedem perdão a Deus, eles estão arrependendo verticalmente, me perdoe, Senhor, mas é um arrependimento muito superficial, passa pouco tempo, já estão caindo de novo, e pediram perdão de novo, porque é um arrependimento, é só naquelas primeiras camadas da cebola, e Deus foi me mostrando, meu filho, na medida que você for muito íntimo comigo, o arrependimento vai ser cada vez mais profundo, e Deus me deu essa frase, arrependimento profundo gera transformação profunda. Isso é tão forte. Por que muitas pessoas só têm uma transformação temporária e superficial? Porque é um arrependimento superficial. Arrependimento superficial gera transformação superficial. E aí Deus foi me ensinando mais sobre arrependimento. Ele falou, e na medida que você vai caminhando na luz, é tão profundo e tão glorioso que você vai sentindo cada vez mais nojo do passado e cada vez mais arrependimento. E Deus me deu essa outra frase, arrependimento contínuo gera transformação contínua. Nós vamos ser transformados de um nível de glória a outro nível de glória, até alcançar a imagem do Senhor Jesus. Talvez alguém esteja perguntando, pastor Eibe, como que eu posso então ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus? Deixa eu te falar, se você já nasceu de novo, é você que determina o seu grau de intimidade com Deus.
É você que determina. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Nenhum relacionamento acontece por acaso. Você cultiva aquele íntimo. Sabe, antes de eu namorar a Andréia, nós já jogávamos tênis juntos e a gente amava conversar um com o outro. A gente saía tomar um sorvete, e aí namoro e casamento, e até hoje, eu amo. O ninho está vazio, né? Os filhos já estão nos outros países, faculdade, etc., nos Estados Unidos, e eu amo ficar conversando, namorando com a Andréia, conversando. É tão maravilhoso esse relacionamento. É você que investe tempo, é você que faz isso. E se tem uma coisa que eu desejo para todo membro da Paz Church, para cada uma das minhas queridas ovelhas, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, é que saibam cultivar esse relacionamento, porque esse é o segredo dos segredos. Todas as outras coisas vêm de reboque. E eu termino com essas duas frases. A primeira, essa aqui: essa vida de intimidade com Jesus é uma vida de santidade. E eu lhe garanto que não tem uma vida melhor. Não tem uma vida mais leve, mais deliciosa. Eu não estou falando de religião, estou falando de profunda intimidade com Jesus, onde você vive uma vida de santidade, sem esforço, porque é Ele que faz a obra. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa, através da intimidade com Ele. Por isso que eu digo, você pode sim desfrutar da melhor vida que existe. Sabe por quê? Como eu sempre digo, essa vida com Jesus é maravilhosa. Amém? Aleluia.